Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta segunda-feira. Vamos falar sobre Botafogo de futebol e regatas. Já tivemos 2 conteúdos no dia de hoje, vamos para mais um aqui no canal deste careca que vos fala. E esse nosso conteúdo está em nome de Ágil. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, antecipe de uma maneira rápida e ágil. Entre em contato com a empresa, tire suas dúvidas e caso você queira antecipar o seu FGTS, a Ágil é uma empresa especializada. Vou deixar tanto o primeiro comentário na descrição, o contato para vocês apenas clicarem e caírem no WhatsApp e tirarem todas as dúvidas. Ontem o John Textor concedeu uma entrevista lá no estádio Newton Santos falando a respeito do Botafogo para a temporada de 2024. O empresário norte-americano falou que o Botafogo tem as suas ambições para o próximo ano e que pensa sim em ter abordagens diferentes para a próxima temporada. Vou abrir aspas aqui para o John Textor. Temos um orçamento e não vou deixar ninguém me dizer como gastar. Posso te prometer isso. Temos um orçamento, uma excelente equipe de scouting. Nós reunimos um baita elenco, com jogadores sem nome ano passado. Encontramos uma forma de sobreviver e avançar. Fizemos a mesma coisa esse ano. Ficamos melhores a cada janela. A exceção da última, né, que não foi tão boa. Isso, tô colocando opinião minha aqui, né, abre e fecha parênteses. Fizemos a mesma coisa esse ano. Ficamos melhores a cada janela e vamos ser um pouco mais agressivos. Temos a parceria com o Lyon e o projeto de base em conjunto que estamos planejando. Antes mesmo dessas estruturas serem construídas, nós vamos comprar jogadores juntos, vamos começar a fazer parcerias em compras, vamos investir em talentos da América do Sul, jogadores que estão prontos para jogar agora e podem jogar pra gente durante anos, nos dar um campeonato, diferente de jogadores que precisam ir para a Europa. Então o John Textor disse ontem que pretende fazer um Botafogo mais agressivo na janela de transferências da próxima temporada. E o técnico Thiago Nunes também falou sobre o planejamento para o ano que vem, sobre contratações e o que está acontecendo internamente. Vejam aí o que o técnico falou ontem após Botafogo e Cruzeiro lá no estádio Newton Santos. Nós temos conversado diariamente, né, tanto com o Mazuco principalmente, com o Alessandro, que sim, teremos que buscar algumas posições chaves para a próxima temporada. Posições essas que vamos tratar de forma interna, né, até para preservar não só, né, o elenco que já está, mas também a gente sabe como é que funciona o mercado. Se você fala uma posição de um jogador que você vai prestar para o futuro, o telefone começa a encher de empresários e pessoas indicando, vocês começam a debater um monte de nomes de quem sai, de quem fica, mas esse é um trabalho de consumo interno. O Botafogo hoje tem uma rede de monitoramento muito bem estruturada, de jogadores tanto do Brasil como em todas as partes do mundo. Já tem uma base de equipe, né, para a próxima temporada, diferente desse ano, quando chegaram muitos jogadores. Então, para a próxima temporada já existe uma base e creio que a gente tem que ser muito assertivo em algumas posições pontuais, pensando em qualificar ainda mais esse elenco para o 2024. Essa estrutura utilizada nesse momento foi uma estrutura em base que eu avaliei da nossa equipe, né? Não só anteriormente à minha chegada, mas também a resposta que a equipe deu no jogo contra o Fortaleza. E ficou evidente uma fragilidade defensiva, né, que vimos vivenciando. Então procurei meios de poder dar uma estabilidade defensiva para a nossa equipe. Penso que a gente conseguiu fazer isso contra o Santos. É difícil falar um pouco disso porque nós sofremos um gol contra o Santos e um gol contra o Curitiba. Mas a equipe, em termos defensivos, foi muito mais estável nesses últimos jogos, sofreu muito menos do que vinha sofrendo. Agora, como qualquer equipe, tem que ser equilibrada, né? Contra o Santos a gente criou algumas situações de gol, fez o gol, poderia ter feito mais de um, acabou pagando um preço caro no final. Contra o Curitiba, no primeiro tempo tinha um jogador a menos, e depois que se equilibrou o jogo a gente conseguiu também criar mais situações. Fizemos o gol e teve todo aquele impacto no final que todo mundo sabe. E hoje a gente conseguiu, de certa forma, ter uma boa estrutura defensiva uma vez mais, mas ofensivamente a gente produziu pouco, né? Ainda mais contra o Cruzeiro, que é a segunda melhor defesa do campeonato. Se eu não estou equivocado, foram 3 chances de gol que a gente teve. Uma com o Tiquinho no primeiro tempo, uma cabeçada do Carlos Alberto e uma chegada do Luiz Henrique de trás, que poderia aí ter finalizado. Mas tirando isso, né, foi um momento, foi uma opção para esse momento, né? A gente proteger um pouco mais a nossa equipe, dar um pouco mais de estabilidade. Acreditou que poderíamos criar talvez um pouco menos, mas ser um pouco mais efetivos, coisa que de certa forma, né, se aconteceu, principalmente contra Santos e Curitiba, mas aí o tal do futebol nos pregou uma peça que a gente não estava esperando.
o Botafogo tem uma lista de reforços já preparada, com alguns jogadores um pouco mais rodados e outros jogadores nem tanto. E um dos nomes que o Botafogo tem para o gol é de Santos, arqueiro que está na equipe do Flamengo. Foi o goleiro titular da conquista da Libertadores do ano retrasado pela equipe da Gávea, mas acabou perdendo muito espaço nesse ano. Acabou virando o terceiro goleiro do time rubro-negro, atrás de Rossi, o argentino, que virou titular desde a chegada do Tite, do Matheus Cunha, que foi titular durante muito tempo com o Jorge Sampaoli, e o Santos virou o terceiro goleiro rubro-negro, depois de ter chegado meio que para resolver a situação da meta rubro-negra. É um goleiro que foi muito bem no Atlético Paranaense. Se você pegar em relação a títulos, o Santos tem um cartel incrível, né? O Santos é campeão na Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão da Copa Sul-Americana, campeão olímpico, tem muitos títulos em seu currículo e é um atleta que perdeu muito espaço nesse ano, mas ele é bem avaliado tanto pelo Thiago Nunes e também pelo Marcelo Grimaldi, que trabalhou com o Santos na equipe do Atlético Paranaense, então ele conhece bem esse arqueiro. Nas redes sociais você vê alguns torcedores do Botafogo achando que o Santos seria um bom nome e alguns outros achando que ele não é um bom nome. Nesta temporada, Santos fez 26 jogos com a camisa do Flamengo. Na última temporada, na temporada de 2022, fez 37 jogos pelo rubro-negro e 7 pela equipe do Atlético Paranaense. Ele foi contratado no ano passado. Eu coloquei o Santos como campeão brasileiro, ele nunca foi campeão brasileiro. Perdão, essa informação é equivocada. Ele foi campeão olímpico, ele tem 2 Copas do Brasil, 1 Libertadores e 2 Copas Sul-Americanas. E ele foi campeão pelo rubro-negro da Copa Libertadores no ano passado, não no ano retrasado, já que ele chegou no Flamengo em 2022. Ainda não estamos em 2024. Então, esse é um dos alvos que o Botafogo tem para o gol. Tef, o que você acha do Santos? No Atlético Paranaense eu achava um baita de um goleiro. No Flamengo, eu vi o Santos oscilando demais. Não sei se ele sentiu a pressão de jogar no Flamengo, de ter saído de um time que era vitorioso como o Atlético Paranaense, mas sem tanta pressão como é jogar na equipe da Gávea. Ele teve uma queda abrupta nessa temporada, mas na Libertadores ele fez algumas boas partidas. Mas na torcida do Flamengo, até mesmo pelo que eu me lembro de ter lido nas redes sociais, até mesmo as críticas que eu lia a respeito do Santos, era de que ele não era um goleiro de fazer as defesas impossíveis. Pegava as bolas fáceis, mas aquelas bolas do goleiro diferente ele acabava não fazendo. Já no Atlético Paranaense ele fazia muito isso. Tanto é que ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira, jogou Jogos Olímpicos e foi para a seleção principal como goleiro da equipe paranaense. Ainda você não tem uma proposta oficial feita, apenas conversas preliminares. O Botafogo quer o Santos. O Santos é um goleiro que vê com bons olhos a saída do Flamengo e existe esse bom relacionamento dele com o Thiago Nunes e com o Grimaldi. E também você tem um bom relacionamento do John Textor com o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo. Caso essa negociação avance, você teria essa possibilidade de ter ali uma conversa interna entre os donos do Botafogo e o presidente do Flamengo para ter algum avanço. Mas comentem aqui o que vocês acham do Santos, acham um bom goleiro. E o Gatito, gente, o Botafogo não pode ter só um goleiro para ser titular ou para ser reserva na próxima temporada. Ter 2 goleiros com potencial. Se você perde um goleiro, vai colocar um menino que você não sabe, você vai dar conta ou não do recado? Você não pode cair nessa. Tem que ter 2 goleiros, 2 posições que você tem que ter jogadores de alto nível. O Barroca falava isso e eu concordo com ele, assim. Uma das coisas que eu concordo com o Barroca. Goleiro e camisa 9, você tem que ter jogadores de garbo, jogadores pesados. E Botafogo pensa nisso. Com a saída do PR, Botafogo pensa em ter um goleiro que tenha rodagem, experiência para jogar junto com o Gatito Fernandes. Ali vai ficar na escolha do técnico Thiago Nunes e do Grimaldi quem vai ser o titular do Botafogo. Se vai ser o PR, se vai ser o Gatito, se vai ser Santos, se for o Santos, ou outro goleiro. O Botafogo tem outros goleiros na sua lista de reforços, na sua lista de buscas para a próxima temporada. Não tem apenas o Santos, tem outras possibilidades visando a sua meta para o ano que vem. Tamo juntos, um abraço, fiquem com Deus. 5 da manhã estarei de volta com o nosso giro de notícias. Valeu!